Porque onde tem morro, em algum momento vai ter deslizamento. Então, tirar as pessoas de área de risco, criar canais ali de escoamento de água para diminuir a chance de deslizamento, isso tem que acontecer. E é sobre isso que a gente vai falar com o Carlos Brix, que já está aqui com a gente. O Brix, que há um ano estava também aqui com a gente, falando sobre aquela desgraça, aquela tragédia que aconteceu em Petrópolis, que matou mais de 230 pessoas soterradas na lama, completando um ano. E, infelizmente, do jeito que a gente achou que completaria, com muita coisa que deveria ter sido feita e não foi, né, Briggs? Boa tarde para você. Ô Briggs, eles estão achando que o fato do mato ter crescido lá na encosta ou nas encostas resolveu o problema. Distante de estar resolvido, né, querido? Bem-vindo. Ô, Joel, você tem que receber a A, viu? Adicional de adivinho. Obrigado, querido. Ana Paula, boa tarde para você também. É mais ou menos isso mesmo. Você descreveu, por exemplo, a situação no Morro da Oficina, onde se concentrou a maioria dos corpos, das 235 mortes registradas em Petrópolis há mais ou menos um ano. Essa é a situação, por exemplo, na Frei Leão, a Servidão Frei Leão. Eles chamam de Servidão, mas é um trecho do morro, né? Petrópolis é uma região muito acidentada, é um vale, para quem não conhece, então é um terreno íngreme, rochoso, em que há muitas encostas. Na Frei Leão aconteceu exatamente isso que você falou, Joel. A vegetação encobriu as pedras que estão deslocadas, tais quais na época da tragédia. Nenhum caminhão de areia foi retirado. Olha, Petrópolis hoje tem 130 pontos vulneráveis, distribuídos isso por 26 bairros. E quem está falando isso não é o repórter Carlos Briggs, não. Quem está falando isso, desses pontos vulneráveis, é um levantamento feito pelo Departamento de Recursos Minerais do Estado do Rio, a pedido do Ministério Público, num relatório que cobra ações do poder público, ou seja, o próprio Estado, através do Departamento de Recursos Minerais, mostrando que o Estado não fez nada, né? Então são 130 pontos vulneráveis em 26 bairros, há 1.000 pessoas desabrigadas pelos números oficiais. Esse número é muito maior, muita gente voltou para a área de risco. E aí, Joel, Ana Paula e ouvinte, vocês vão me perguntar assim, e a prefeitura não fez nada? Fez, comprou um edifício de 32 unidades, sendo 20 kitnets, para entregar para parte desses moradores que perderam as casas. Mas esse edifício não tem instalação elétrica e tem problemas hidráulicos. Comprou um edifício que não funciona, que está parado para manutenção. Sequer o terreno foi encontrado para começar a construir as casas para esses desabrigados. Agora, passando a palavra para vocês, o que esperar das autoridades públicas se na tragédia lá de 2001, na região serrana, que Petrópolis foi também duramente castigada, pertence à região serrana, as primeiras casas surgiram 10 anos depois. E eu me lembro que na época que tudo isso aconteceu, vocês, repórteres que estiveram lá, colocaram no ar muitas pessoas falando exatamente isso. Lembra, Joel? Sim. Pessoas que viveram essas duas tragédias e estavam apavoradas porque falavam que nada ia acontecer. Que de novo tinham perdido tudo, perdido amigos, familiares, pessoas queridas, perdido a casa e que sabiam que iam ficar na mão, porque o poder público ia de novo fazer a mesma coisa. Ô Briggs, primeiro, parabéns pela sua linha de raciocínio extremamente clara. Deu pra gente visualizar perfeitamente o que está rolando agora lá em Petrópolis. E segundo, você disse que pedras que estavam soltas foram cobertas simplesmente pela vegetação, pelo mato mesmo, que cresceu do ano passado para cá. E eu me lembro nitidamente que nós acompanhamos vários voos pairados dos helicópteros do Corpo de Bombeiros em volta dessas pedras para tentar entender se elas poderiam rolar. E certamente, se acontecia isso naquele momento, deve estar acontecendo ainda, porque aquela instabilidade, ela ainda persiste. Basta chover um pouco mais para aquelas pedras que estão soltas rolarem. Essa é a realidade, não dá para a gente pensar em uma outra coisa. Aliado a isso, eu te pergunto o seguinte, essas áreas que foram afetadas no desastre do ano passado, essas áreas que hoje estão encobertas pela vegetação, as mesmas áreas em que há pedras provavelmente semi-soltas, tem gente morando ali? Tem gente vivendo nessas localidades, correndo o risco de ser esmagado, assim como aconteceu com quase 240 no ano passado, Briggs? Ô, Joel, desculpa interromper o teu raciocínio. Não só tem gente morando, não só tem gente voltando, como a ocupação irregular do solo, as construções irregulares, seguem crescendo. A gente que passa por Petrópolis, que é jornalista, gosta de... Outro dia eu fui para
para Minas Gerais, peguei a BR-040, que é Rio Juiz de Fora, eu passo pela entrada de Petrópolis e quis dar uma volta por Petrópolis, né? Para ver como é que estava. E a gente percebe o aumento das construções irregulares. Você falava, por exemplo, das áreas de risco no alto da serra, onde fica o Morro da Oficina. Você e os ouvintes vão lembrar muito bem, né? O epicentro da tragédia se deu no Morro da Oficina. A gente percebe riscos X em vermelho nas pedras deslocadas. Feito por quem? Pelos moradores. Os próprios moradores alertavam que era de risco. Meses e meses após a tragédia, a Prefeitura de Petrópolis e o governo do estado não se entendiam sobre a responsabilidade das obras. O rio extravasor, que é uma válvula de escape de água, 70% da água que corta Petrópolis passa pelo rio extravasor, uma obra fundamental. Precisava ser desassoreado, foi 1/3 entregue agora pelo governador do Rio, Cláudio Castro, uma obra que começou em 40 milhões e já foi para 70 milhões, 1/3 entregue até agora. Então não tem captação adequada de esgoto, não tem captação adequada de águas pluviais, então isso é uma bomba relógio e em cima de muitas dessas tubulações em que não foram feitas obras de contenção e as pedras rolam, e assoriam também as tubulações antigas, muita gente mora por lá. Então, além do risco do deslizamento, das casas serem derrubadas, ô Joel, as pessoas podem ser engolidas. Palavra minha não, dos geólogos que estudaram aquela região. Esse é o ponto de Petrópolis. Para te finalizar, eu te dou um dado. O prefeito Rubens Montempo, atual prefeito de Petrópolis, era o prefeito à época da tragédia, em 2001. Ele tem 61 anos. Desde os 35 ele é vereador. 26 anos na vida pública. Essa é a situação de Petrópolis, ô Joel. Cara, sabe qual que deve ser o lema desses negligentes todos? Que deveriam atuar e não atuaram, fizeram muito pouco, ou se fizeram, nada eficiente, é que o raio não cai 2 vezes no mesmo lugar. Mas pode cair, gente. Não, caiu Nesse já. tipo de situação aí, pode cair, mesmo porque em Petrópolis, as tragédias, elas fazem parte da história do povo petropolitano. Quantas, não tão mortais como esta, ocorreram no passado? Isso pode acontecer de novo, gente, é muito claro. Não é querer aqui ser um mensageiro do apocalipse, distante disso, mas é uma questão lógica. Se tem gente morando perto de uma pedra gigante que pode rolar, essas pessoas podem morrer. Você não precisa ser especialista para tentar projetar determinadas coisas, não. E todo dia a gente está mostrando solo instável. É a mesma coisa que está rolando agora em São Gonçalo. Não sei se encontraram aquelas 3 pessoas que estavam soterradas hoje até as 10, 11 horas da manhã. Ainda não. Mas debaixo da lama lá tem um casal e uma menininha de 4 anos. Os 3 da mesma família. Gente, nós não aprendemos com os erros do passado. Aquela regrinha básica que a gente aprende na escola e na faculdade, de que nós temos que aprender com os erros do passado para que eles não sejam cometidos no futuro, isso não se aplica na prática. E é uma coisa tão lógica, tão simples, que se você seguir a risca, você vai evitar muita tragédia. Não é? Não, com certeza. Pô, cara. Mas eu não sei se a gente não aprende ou se a gente, eu digo os políticos, né? Simplesmente lavam as mãos. Um deixa pro outro. Sabe por quê? Pode Porque não ser isso acontece também. nada com esses caras. O Briggs acabou de falar, o prefeito tá na vida política aí há pelo menos uma média de 30 anos. Segundo mandato como prefeito, né, Briggs? Mais de 20 anos como vereador. Aconteceu alguma coisa com ele? Não. Exatamente. Então, como não acontece nada com esses caras, eles estão assim, ó. Tanto faz como tanto fez. Raposa do rabo comprido e que conhece muito bem como é que é o meio político. Exatamente. E que deveria usar essa experiência que tem para ajudar essas pessoas aí. E não simplesmente aparecer em época de tragédia dizendo que foi uma fatalidade e que vai atuar para socorrer as pessoas mais necessitadas e que vai pedir dinheiro para governo estadual, para governo federal, um pedir para o outro para evitar novas tragédias. Você tem que antecipar essas paradas aí, pô. É isso aí. Loucura. Ô Briggs, mais alguma coisa, querido? Não, João, infelizmente é isso. Ontem a sirene tocou em Petrópolis, os moradores deixaram as casas. Agora, muita gente não sabe nem para onde vai, não tem rota de fuga, não tem ponto de abrigo, só toca a sirene, mas pelo menos, Joel e Ana Paula, choveu muito forte, alguns rios transbordaram em Petrópolis, mas sem danos maiores, né? Mais danos patrimoniais, algumas casas e tal. A gente segue monitorando a situação de Petrópolis, a gente sabe que o verão é calor durante o dia e pancada de chuva à tarde. Petrópolis, por ser um vale, né, pela própria topografia, puxa muita chuva. A gente segue atualizando por aqui, torcendo para que nada demais aconteça. É isso aí. Carlos Briggs, meu amigo diretamente do Rio de Janeiro, muito obrigado, viu, pelas suas informações. Parabéns pelo seu trabalho aí, um grande abraço. Obrigada. Para vocês, um bom jornal. Tchau, tchau.